Sejam bem-vindos a mais um Papo M3 Realidades. E olha, a realidade que a gente vai tratar hoje é muito legal, porque são todas de uma vez. Hoje a gente vai apresentar para vocês um compilado especial de tudo que a gente construiu nesse ano de 2025, já deixando aquele gostinho do que pode vir para 2026. Então, olha só, hoje a gente vai conversar com praticamente todos os nossos convidados. Vamos dar uma volta nas nossas conversas, conhecer todas as realidades que a gente trouxe à tona e que, se você perdeu algum episódio, é bom que nesse aqui você já se localiza e já tem aí mais conteúdo para procurar no nosso Papo M3 Realidades, viu? Olha só, esse episódio ele é uma celebração, de crescimento compartilhado, de realidades que a gente trouxe à tona e tudo isso pensando na sua opinião, em você aí do outro lado. A gente está finalizando um ano com muita gratidão, com tudo mesmo assim de melhor, pensando no ano que vem, quem sabe aí com algumas novidades. Para isso, a gente vai fazer essa retrospectiva do Papo M3 Realidades com muito carinho para você e eu peço que você acompanhe aí até o final, que tá muito legal. E a gente começa falando aí de temas muito bacanas, como desenvolvimento, economia e futuro do mercado. E olha que esse ano a gente trouxe muita novidade para vocês nesses campos. Você lembra disso? Fica ali por ali mesmo, né? É pensar, pensar limitado. Verdade. Por quê? Realmente. Ora, porque a nossa população é de 750 mil habitantes, com uma boa renda per capita, mais concentrada, então temos produzir para isso, para alguns produtos, tá bom, mas em grande escala não dá para pensar. Soja, por exemplo, é um produto, é uma commodity tipicamente para mercado internacional. Como você já citou... Pensado, é isso mesmo, verdade. Então tem que abrir caminhos de acesso ao oceano. Quanto mais rápido... Mais rápido. Então, daqui para o litoral, Georgetown, nós temos aí 300, desde a fronteira para lá, 350 quilômetros. Então tem que ter um porto lá para fazer o escoamento e fazer o recebimento de insumos. Essa é a expectativa, né? A estrada está concluída ou sendo concluída. E isso vai permitir a Roraima ter um mercado internacional mais próximo, que é um mercado imenso. Não é só dos Estados Unidos, é o da China, tudo, né? Do mundo, é legal. Da Europa. Para quem ficou muito tempo isolado. Então, Guiana, para nós, não é o mercado interno da Guiana, que também é pequeno. É o que vem para lá, é o que chega lá, na verdade. Não, é o que ele permite escoar através de um porto. Se não houver esse porto, é sobre isso. A estrada serve, claro, para a gente fazer um comércio com a Guiana, como o pessoal já faz hoje, né? É muito legal isso, olha. O pessoal já vai ali para... não vai nem a Georgetown, vai aqui na fronteira mesmo. Não é que rapidinho resolve ali a parada elétrica? Vai ali com o Letem, né? E traz um monte de bagulho de lá. É tão legal! Que é legal, tá certo? Mas se pensar em larga escala, grande produção, volume, né? Produção de soja, de milho, de semente de girassol, se pensar na produção e exportação de carne bovina. E hoje eu vou conversar com ele, que é o presidente da AproSoja, Murilo Ferrari. Seja bem-vindo ao Papo M3 Realidades. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa aqui para a gente contar um pouquinho da nossa trajetória do soja no estado e da nossa atividade. A AproSoja é uma associação dos produtores. Eles se reuniram e viram a necessidade de se organizar para o advento da cultura da soja. Vem bastante problemas também, vem bastante soluções que a gente procura buscar. Então nós se organizamos há 4 anos atrás e fundamos a associação. O seu Geraldo Falavinha foi o primeiro presidente e eu estou o segundo presidente. O que a AproSoja faz? A AproSoja ela reúne os produtores
e ela representa os produtores em relação a todas as demandas que surgem. Por exemplo, se precisa fazer uma estrada, o ProSoja vai lá e cobra do município, ou cobra do estado, aquela melhoria da estrada. Se tem algum projeto de lei que impacta diretamente a nossa produção, a nossa produtividade, a gente vai com os parlamentares, discute, a gente trabalha essa representação. Ela faz essa ponte. É a voz do produtor representado. Então, assim, vimos a necessidade, com o aumento da cultura, com o aumento da área plantada, de ter uma instituição representativa. E foi por isso que a gente fundou a ProSoja Roraima. A ProSoja, ela começou lá no Rio Grande do Sul, né? Começou há 35 anos atrás, e ganhou força no Mato Grosso com aquela situação do preço da soja. E hoje existem 16 AproSojas estaduais. Cada estado com cultura da soja, eles se organizam entre os produtores e fundam as suas associações. E essas 16 AproSojas compõem a AproSoja Brasil, que reúne todos os estados lá em Brasília, com sede em Brasília. Eu sou um diretor lá também. Então, lá a gente discute a demanda nacional, os problemas que tem muitos, né? Para se produzir no Brasil não é fácil, então a gente se reúne a cada 40, 50 dias para levar as demandas estaduais, para a gente discutir um consenso para trabalhar juntamente a representação dos agricultores brasileiros. Isso aí na época de 98 pra cá, eu lembro que era muito comentado entre as famílias, pelo jornal, das coisas. Caramba, não tem empresa em Roraima, não tem nada que faça a cidade crescer. Isso entre as casas, nas igrejas. Hoje a gente já pode ver isso de uma maneira diferente. Vou dar um exemplo de um segmento que a gente vive no nosso dia a dia, supermercados. Quantos supermercados, vou dizer grandes para a nossa realidade de Roraima, grandes nasceram de 2000 até 2014, 2015. Vixe. Quantos nasceram e quantos ficaram grandão e quebraram? Hoje você tem alguns que começaram em 2012, 2015, que hoje já estão consolidados. Estão crescendo e dificilmente, só se fizerem um erro de gestão muito grande, certo? Não vão quebrar novamente. Mas por quê? Porque o nosso teto ampliou e ele está conseguindo escalonar. Porque para um negócio dar certo, ele precisa escalonar. Para uma artesã ganhar dinheiro, ela precisa escalonar. Entendi. Se ela vender 5, 6 pecinhas, ela não vai conseguir sobreviver. Agora, se ela começa a vender 50, 60, 500, 600, aí ela, esse negócio de artesanato é um bom negócio. Tu acha que é por isso que às vezes as pessoas começam algum negócio? Poxa, eu vendi 1, vendi 2, já pensa em desistir. Tu acha que é falta de planejamento? Falta de planejamento. Entrou no negócio sem saber efetivamente a essência do negócio. Né? Você entra num negócio, você tem que entender que ele tem um período de maturidade e que nesse período de maturidade provavelmente você vai sofrer bastante. Então, de que forma essas diferentes frentes de atuação contribuem aí com esse fortalecimento do comércio hoje, que você consegue enxergar? Olha, aí a gente volta um pouquinho no tempo aí, 98, com 2008, 2008, no advento da área de livre comércio, né? O comércio em Roraima, logo que a gente começou a atuar mais efetivamente junto da federação, e no meu caso como vendedor, como representante comercial, a gente tinha uma dificuldade muito grande com a concorrência. Nós tínhamos aqui Roraima, um estado de uma economia de contra-cheque, que quando chegava no final do mês, o servidor público recebia seu salário, ele ia comprar material de limpeza, alimentos na Venezuela, ele ia comprar roupa, sapato, tênis em Letem, ia comprar material de construção, alguma coisa de reforma de casa em Manaus. E a gente ficava vendo essa passagem, entendeu? E nós batalhamos muito para que nós fôssemos uma área de livre comércio Boa Vista, para que a gente tivesse essa igualdade de incentivos, porque ser empresário no Brasil já é difícil. Ser empresário em Roraima, você não tem ideia
né, das dificuldades, da logística, de como você conviver com essa instabilidade do dia a dia. Secou o rio, não tem transporte, rompeu a estrada. Então todo dia é Quanta coisa. uma briga, né? E nós trabalhamos muito. E na época, no acordo do Mercosul, dizia que era proibido a criação de novas áreas, que é proibida a criação de novas áreas de livre comércio. Mas houve um deputado que teve uma ideia, como nós tínhamos duas, Bonfim e Pacaraima. Sim. Né? E aí teve a ideia, não era a criação de uma nova área, mas de transferir de Pacaraima para Boa Vista. Entendeu? E assim foi feito. Para centralizar um pouco. Para centralizar um pouco e para ter representatividade econômica, né? E é uma construção que só de tu estar falando aqui eu fico imaginando o chão. Porque não é uma coisa, plantou soja, pum, plantou, cresceu. Não, tem todo um esquema para você colher. Tanto que ano passado teve, né, esqueci. Um evento, né, a respeito da colheita da soja, né? Ah, sim, é o evento que a ProSoja Roraima faz todos os anos para divulgar para a população o plantio e como é esse plantio, mostrar um pouco da colheita. Na verdade, é informar a população do que é o agronegócio e como ele atua na vida das pessoas. Eu achei ótimo, eu não sabia de nada. Eu confesso que eu fui uma leiga, ainda sou um pouquinho em alguns aspectos, mas eu aprendi muito e entendi o porquê que a soja está aqui. Infelizmente, no Brasil, se tem um pouco de impressão errada do agronegócio. Se vende que o agronegócio agride o meio ambiente, desmata e tal, e isso não é verdade, né? O agronegócio ele é totalmente sustentável e não faz sentido hoje em dia derrubar floresta para plantar, até porque não precisa, existem áreas disponíveis. Roraima mesmo tem hoje perto de 2 milhões de hectares passíveis de plantio. Caramba! A gente só tem que preservar os cursos d'água, ter o cuidado na hora de usar os defensivos agrícolas da forma correta. Fazendo tudo isso, o grande problema e o grande vilanismo que se dá a isso é em razão da eficiência do produtor brasileiro e dos resultados. Hoje nós somos mais eficientes em produzir do que qualquer outro país do mundo. Então, em termos de produtividade, de quantidade e de custo também. Então, isso faz muita diferença lá fora e causa sempre uma preocupação dos nossos concorrentes internacionais. O Brasil é um gigante no agronegócio e o agronegócio é importante para toda a população brasileira. E aqui, eu te digo mais, as pessoas até não sabem, mas nós temos vários produtores dentro do PA Nova Amazônia. Produtores de 50, de 100, de 80 hectares que vendem para a Serra Verde. É democrático o processo. É lógico, em todo negócio tem o pequeno, o médio e o grande. Essa nossa estrutura, que hoje é a maior produtora de soja do estado de Roraima, começou há pouco mais de 50 anos atrás numa propriedade de 30 hectares em Santa Catarina. Então é possível, gente. Todo mundo consegue chegar lá. Agora, tem-se uma história a construir, não é algo que se faz do dia para a noite. E o fundador do grupo, que é o Sr. Geraldo Falavinha, está até hoje à frente dos negócios aqui em Roraima. Ele foi o impulsionador da vinda para Roraima lá em 2011, 2012. A questão é, como é que o Cicobi avaliou tudo que a gente tem aqui em Roraima para poder vir para cá? Nós começamos o trabalho para vir para Roraima através da cidade de Rorainópolis, né, que tem diversos cooperados nossos, que era lá da região de Buritis, e vieram se estabilizar financeiramente aqui no estado de Roraima, né, através de Rorainópolis. E eles sempre falavam com nós, através do nosso presidente na época, o senhor Elias, né, que tinha que abrir uma agência do Cicobi em Rorainópolis. Com isso nós viemos conhecer, né, gostamos muito da cidade de Rorainópolis, né, e viemos até Boa Vista também naquela oportunidade, e é uma cidade muito linda, Boa Vista, né? Não tem como gostar daqui, né? Aí nós precisamos pedir autorização ao Banco Central, né, para que a gente pudesse abrir um ponto de atendimento aqui em Boa Vista. Por isso que demorou mais a gente abrir Boa Vista de quando nós abrimos em Rorainópolis. Mas já estamos aqui. Né? Aqui e é sede própria nossa aqui em Boa Vista. Sério? O prédio é da cooperativa. Que legal! Então, assim, vamos dizer que eu vi que vocês fazem várias
Eu queria falar banco, mas não é banco que eu vou falar. É o que eu estou aprendendo com você agora, tudo Certo. isso, viu? Instituições, vamos lá. Vocês estiveram em Rorainópolis, certo? E eu vi nas informações do Sicoob que vocês são os únicos bancos em muitos municípios. Isso é muito bacana. Às vezes, vocês chegam em lugares onde as pessoas não têm nenhum tipo de apoio financeiro, né? De recursos, de como investir, de como melhorar. E o Sicoob tem esse detalhe. É um projeto de vocês isso? Ou foi aparecendo ao longo do tempo essa iniciativa? A cooperativa, diferente do banco, ela está onde as pessoas querem que ela esteja. Vou citar a Caroebe. Sim. É um município aqui de Roraima, e lá não tem nenhuma instituição financeira bancária. Tem um ponto de atendimento do Bradesco, do Banco Brasil, se eu não me engano, mas é só um atendimento básico, né? E a população de lá se reuniram, inclusive nos convidaram para ir lá fazer uma reunião, que eles queriam que o Sicoob colocasse um ponto de atendimento lá na cidade. O povo que escolheu o Sicoob. Isso. E com isso nós começamos lá, já abrimos mais de 400 contas, né? Estamos iniciando a reforma do prédio lá, que hoje nós temos um escritório de negócio, e muito em breve estaremos fazendo a inauguração do nosso ponto de negócio lá, na nossa agência lá em Caroebe. E lá não tem nenhuma outra instituição financeira bancária. Será a primeira instituição financeira de Caroebe. Isso, será a primeira. Então, olha, a gente pegou um spoiler sem nem saber, olha que bacana. Legal saber isso, André Alexandre. E a partir dessa casinha, definiram o nome numerologicamente, tá bom para vocês? Toda essa parte de mapa também da empresa, e aí veio para cá. Isso. Aí começou a loja. Nessa foto aqui, tá você e seus irmãos? Confere aí para mim. Isso. Negrão, Ângelo, Ferrucci e tudo. Exatamente. Aqui só tem 3 aqui. E essa pá carregadeira era nossa. Os primeiros investimentos, Os primeiros investimentos, né? Então, o tijolo que tinha era produzido por nós. E essa parte de agregados, que seria pedra, areia, barro, pedra e seixo, a gente tinha as caçambas e o maquinário para despachar elas. Vocês e aí entregavam começou-se tudo. a comprar. Eu fiz um cálculo interessante. Um tubo de esgoto por dia, eu vendendo por 20, vou contar sábado e domingo, dá 20 por mês. Hoje eu consumo na faixa de 2.000 tubos a 3.000 tubos de 100 por mês. Triplicou isso aí. Né? Então a coisa cresceu e foi indo. Então vamos falar de pesquisa agora como pilar estratégico, tá? Costumam dizer que a pesquisa é uma ciência. Você concorda? Lógico. Em que ponto de vista você classifica essa ciência com o que temos hoje, né, no mercado? Ela parte até do princípio, a pesquisa, ela tem um critério. E a ciência já começa por aí, é um critério estatístico. Onde cada cidade, cada nicho a ser pesquisado, existe ali uma base de dados. Quer seja do IBGE, quando vai tratar de população, quer seja dados de sindicato ou de comércio, quando é estabelecimento comercial ou que seja industrial. Então, a ciência começa aí. Uma boa pesquisa parte-se de uma boa estratificação, e essa estratificação diária são dados científicos. Então, é pura ciência, né? A base de todo o trabalho é pautada por dados científicos. E como é que é para pegar uma informação difícil, por exemplo? Eu estou imaginando aqui uma utopia. Preciso que você desculpe para mim um número X tal. Como é que eu vou ter essa certeza, essa confiabilidade que a sua empresa, estou falando assim como uma pessoa leiga, tá? Vai chegar para mim e entregar esses dados corretos? Essa confiabilidade. Logicamente que ao contratar um instituto de pesquisa, o contratante, é uma dica que já vai aqui. Já vai, fica aí, gente. Estudar quem é que ele vai contratar. Qual o know-how dele para aquele nicho específico que hoje tem no mercado. Empresas mais especializadas para determinados assuntos específicos.
Aí tem aqueles assuntos mais cabeludinhos, assim, mais... Então, o primeiro passo é procurar uma empresa idônea. E aí, de novo, eu tenho vários empresários todo dia falando comigo, é assim, hoje você não consegue um terreno em Letem para você colocar uma loja, para colocar o seu negócio. Porque tá todos os espaços aí ocupados e quem tem quer muito dinheiro pelo espaço. Toma! E hoje, ontem ainda conversei com um amigo meu, empresário da Câmara de Comércio, ele disse, Ilane, você me indicou, o cara tem 3 espaços, mas ele não quer vender nenhum, ele só quer alugar. Ele falou, como é que eu vou fazer um investimento milionário no terreno de uma outra pessoa? Já dá uma segurança de investimento. Mas o que acontece? Isso significa o quê, Evelyn? Que os espaços estão sendo ocupados e ele não está desesperado para arrendar esse terreno para ninguém, Tá não. de boa. Justo. Entendeu? Então, é um outro momento. E eu falo sempre, Caramba. O brasileiro, o que acontece? Porque Guiana não é só maravilhas. A gente tá falando dessa parte, né? É desafiador. É desafiador. Eu falo sempre que o que acontece com o empresário brasileiro? Ele tá muitas vezes, ele pensa e aí ele diz, eu vou para Guiana. Aciona a Câmara de Comércio, Ilane, vamos fazer uma reunião, eu quero que você me ajude. Vamos lá. Vamos disponibilizar, tá. Aí você diz, olha, você começa com isso, tal. E aí, você começa o processo com a pessoa, aí passa assim, você não ouve mais falar da pessoa, a pessoa também não te procura, e você, a vida que segue, é outros 10 que estão te procurando. Então, aí passam uns 3 meses. Do nada a pessoa aparece. A pessoa aparece. Ilane, eu pensei realmente, eu preciso começar a fazer. E eu penso, nesses 3 meses, essa pessoa não tem noção de quantas empresas já chegaram na Guiana. Ou seja, cara, realmente nós não estamos tendo noção dessa proporção desse movimento. Então, eu digo sempre para o empresário, a Guiana não está mais sentada esperando o brasileiro chegar lá com uma oportunidade para fazer qualquer coisa. O mundo todo está lá dentro. E quem não está todo dia pensando que... Tá perdendo. Então, assim, a gente precisa ocupar espaço se a gente quiser. E eu vou contar uma coisa que aconteceu ontem, e isso não é nem notícia pública, mas é fidedigna a notícia. Vai. Notícias de bastidores. O governo da Guiana reuniu ontem, de emergência, para tratar de quê? A pauta é a preocupação com a ocupação de espaços dos chineses dentro da Guiana. Porque tá ficando gigantesco. Porque eles estão chegando com muito recurso. Nossa. E eles estão entrando muito rapidamente. E o governo já está preocupado. E eu lá atrás tive, em dezembro do ano passado, não me recordo da data, mas em dezembro do ano passado tive uma reunião com o presidente da República da Guiana. E ele falou exatamente isso para mim. Ele falou, Ilane, nós temos total interesse em que o empresário brasileiro venha aqui para dentro. Porque a gente precisa dividir. Eles não querem só chineses lá, porque você vai que os blocos começam a dominar. Então, eu tenho total interesse que os brasileiros venham para cá. Eles querem essa pluralidade mesmo. E ocupem os espaços. É a melhor estratégia. Realmente. O turco para cá, irlandês para cá, brasileiro para cá. Você tem o guianense aqui, você tem o brasileiro aqui, você tem o americano, que o petróleo é todo americano, o gás natural é francês. Olha. Então, quanto mais você distribuir, melhor para o país. Quando a gente começa a falar de futuro de mercado, a gente precisa entender as políticas que estão em nossa volta e ver onde a gente pode se favorecer, se informar. E aí a gente entrou esse ano em vários temas legais sobre política, governança, né, formas de liderar, né, que a gente aprendeu bastante com os nossos convidados aqui. E a nossa sociedade. A gente falou muito da nossa terrinha com muito carinho. E agora você confere aí esses takes da melhor forma possível. O que você gostaria de deixar para não só por você ser mulher, para as mulheres, mas que legado você gostaria de deixar para Roraima com o que você representa com o que você tem até agora, né? Que no futuro, né, Deus pertence.
Ah, é um legado de orgulho, eu acho, de sentimento de vestir a camisa de Roraima, de vestir a bandeira e dizer eu sou daqui eu não quero ir. Então, assim, tentar contribuir da melhor forma possível, que vai desde um gesto, vai desde uma ação, vai desde um cuidado, vai desde valorizar a nossa farinha, o nosso buriti, as nossas raízes originais, né? E que não por mídia, não por média, mas por ser mesmo. Eu sou amante do buriti com farinha, quem me acompanha sabe, não abro mão. Então, assim, acho que são dar esses valores, assim, essas essências que a gente vive, e eu acho que a história, né, do nosso estado, de tão jovem, mas tão crescente, e eu acho que tenho certeza que aquilo que eu já plantei, as próximas e próximas gerações vão se orgulhar, sim, e é deixando só regar, daqui pra frente é regar o que eu já plantei e ir cavando outros buracos para deixar outras sementes, outras grandes sementes que vão ajudar a transformar. Sem palavras. Sem palavras. Aí fiz, em 79, o Otomar assumiu o governo, a primeira coisa que ele fez, chama que eu quero o diagnóstico. E eu fui, né, apresentada como sempre, levei, chegou lá, ele folhava, dizia, quem escreveu? Eu dizia, foi eu, morrendo de vergonha, podia ter... você escreve bem. E começou, a partir daí, essa história que o Otomar, quando chegou, já tinha como... A maior visão dele era que isso aqui fosse Estado. Era ocupar, estruturar, abrir vicinais, criar projetos de assentamento. Distribuir. Isso, era distribuir. Porque ele já tinha a visão do Estado, de criar um Estado. E como é que a gente ia criar um Estado com 2 municípios só mata ao redor da Era gente? só Boa Vista, Mucajaí? Era. Boa Vista, Caracaraí. Boa Vista, Caracaraí. Nesse tempo, logo em seguida veio Mucajaí. Eu lembro do primeiro prefeito de Mucajaí que a gente foi dar posse. Que legal! Foi Alto Alegre, a gente tinha o Pedro Costa lá, que tinha chegado desse tempo também, né? E começamos a criar colônias. Eu lembro que eu cheguei no Caroebe, ali era junto, Caroebe, São João, a gente tinha São Luís também, tinha iniciado. Caroebe tinha 15 casas. O pioneiro é o Seu Paraguai. Ainda hoje eu ando na casa do Romeu, filho do Seu Paraguai. Ainda hoje eu mantenho, né? E ali fomos criando as vilas, né? As vilas foram crescendo. Tinha as colônias, Braga Aguiar, Quero Cantar, e foi por aí. Eu me lembro, nós escrevemos o projeto da Confiança. Colônia Confiança nós escrevemos, da Piauí nós escrevemos. Que massa! Né? E começamos a implantar, né? Essas vilas, essas vicinais. Eu lembro que a gente media pontes já no governo do Otomar, com Zé Eufrânio, que era secretário, com cordão, a gente levava um rolo de fio assim, ia medindo a ponte. Mesmo. Quando eu sonhava com a estrada, o Otomar pegava um helicóptero, você tá doido, aqui só tem serra. A 432, que era RR-170, aí já foi bem na frente, já 72, 73. A gente abriu uma estrada que ia sair no 500. Isso nunca ia acontecer na visão das pessoas. E uma palavra que pode definir Roraima antes e agora. No caso, seriam 2 palavras, né? Antes era Roraima. Roraima antes era um projeto e agora é uma realidade muito boa. Pô, e de realidade a gente entende muito bem, viu? Aqui é o negócio mesmo. Agora, posso fazer uma pergunta fora da pauta, por curiosidade mesmo? Claro. O que deu aí no senhor mudar de visual, tirar o bigode? Qual que foi essa aí? Olha, esse bigode, eu deixei ele crescer em 1978, quando eu fui fazer um curso na Alemanha. Eu trabalhava na Secretaria da Educação, não usava bigode e fui para a Alemanha, né? E aí fiquei lá estudando um tempo e aí deixei o bigode crescer. Quando eu voltei, então meus filhos nunca tinham me visto sem bigode. A minha primeira esposa, minha segunda esposa, minha terceira esposa nunca tinham me visto sem bigode, tá? E aí o bigode ele era preto, normal. De repente ele ficou branco. Tu tava me envelhecendo muito. Eu tava com cara de velho com aquele bigode branco. Aí no carnaval de 2019, eu junto com o Rodrigo, Marina, os filhos, eu tirei o bigode. E aí no começo ficava um negócio estranho. Mas depois quando a gente vê as fotos com bigode e sem bigode, a diferença é muito grande, né? Realmente fica muito mais jovem. Então eu fui me arrumando, a Rose foi cuidando de mim, foi guaribando, foi fazendo,
uma pessoa melhor, mais arrumado, e aí hoje eu tô com esse visual assim de... Gostei, não vou mentir não, ficou legal. 5.0. Ficou muito legal. Agora, pra gente encerrar essa entrevista, mas com chave de ouro. Vamos lá, eu sou de 1990, eu não tenho problema em falar a minha idade, tenho 35 anos. Então, como é que você vê Roraima daqui a 35 anos? Eu vejo Roraima como um exemplo para o Brasil. Eu acho que a gente tem condição de ter aqui uma educação de qualidade. Basta levar para o estado o que a Prefeitura de Boa Vista faz. A gente pode ter uma condição de saúde muito boa, a gente pode ter a produção com a sustentabilidade e com equilíbrio ambiental. Então, tudo isso a gente tem condição de fazer. Então, nós não vamos ser o maior estado do Brasil, mas a gente pode ser o melhor. A gente chega lá sim. Né? Então, a gente pode dar exemplos, a gente pode ter coisas que efetivamente façam que outros possam querer nos imitar. Eu acho que, então, eu vejo no futuro, eu acredito muito em Roraima, né? Acho que a classe política vai amadurecer, vai caminhar para frente, né? Tem uma juventude chegando aí, a gente vai ajudar nisso. Acho que política é passar o bastão também, é você formar novas pessoas, não é que ninguém vai substituir ninguém, mas as experiências vão sendo repassadas e cada um, à sua maneira, vai agregando e vai melhorando a condição. Vamos lá, como se eu fosse uma leiga. O que faz hoje o Tribunal de Contas? O que ele nos assegura como povo? O tribunal, ele busca assegurar para a sociedade a efetividade de todas as políticas públicas estatais. Ponto. Saúde, o Tribunal de Contas quer que chegue lá na ponta para o cidadão o melhor tratamento possível. Entre o orçamento, a elaboração do orçamento que é feito todo ano, até chegar a cirurgia para o paciente, há todo um caminho que a gente chama de gestão pública. O Tribunal de Contas tem que avaliar tudo isso para que chegue lá com o menor dispêndio possível, o melhor resultado possível. Isso se chama eficiência, eficácia e efetividade. É isso que o Tribunal hoje busca na gestão pública. Não só analisar as contas, analisar a contabilidade, faz parte também do nosso trabalho, mas hoje principalmente ver o resultado das políticas públicas e cobrar esse resultado efetivo, mas também o mais econômico possível. Isso aí já resolve muita coisa. Você disse que a sua trajetória foi você começou no Tribunal de Contas, né? Sim. Então, você tem quantos anos de Tribunal de Contas? 25 anos 25, já. uma bola de prata de tribunal. Então, você acompanhou muitas evoluções do tribunal em si. Exato. Como é que foi para você chegar a ser vice-presidente? Porque claro que você não começou vice-presidente, mas como é que foi galgar esse caminho? Eu passei por praticamente todas as carreiras dentro do Tribunal de Contas. Eu comecei lá em Goiás, no TCE de Goiás, por meio de um contrato temporário, na função de digitador. Para quem não conhece digitador, né, a maioria da pessoa não sabe o que é digitador. Caramba, da fase de digitador. Era uma evolução do datilógrafo. Datilógrafo, já você tinha isso. Porque lá no início dos anos 2000 o computador era uma peça cara. Então não tinha como todo servidor ter computador. E também a maioria dos servidores, quarentões, cinquentões, à época já não tinham habilidade com computação. Então precisava de alguém para pegar o papel manuscrito, passar para o computador, digitar e formatar ali, usando o Word, o Excel, fazer as tabelas. Gente. Então, numa sala de 20 servidores, tinha um digitador. Em 2010, a senhora se tornou a primeira mulher desembargadora do Tribunal de Justiça. Já foi um negócio, né? Em 91, eu sou a primeira mulher do Poder Judiciário de Roraima. Caramba! Então, a primeira mulher que entrou no Judiciário de Roraima concursado sou eu. Então, eu sempre digo, seria contra a natureza, o curso natural das coisas, eu não ser a primeira a chegar no tribunal. Poderia acontecer, né? Mas até numa vaga de merecimento, né? Quando eu chego no tribunal, eu chego primeira, né? Pioneira realmente, e assim tem sido. Então, fui a primeira juíza, a primeira desembargadora, a primeira presidente, a primeira corregedora. Então, até assim, uma coleção
de primeiros. Isso é muito bacana. A senhora lembra de algumas outras mulheres nesse meio tempo com a senhora? Ou era só a senhora mesmo na listinha lá de toda aquela lista de nomes masculinos? Não, aí tinha a desembargadora Elaine hoje, né? Nós entramos os 6 primeiros, e aí depois de 2 anos entrou ela, que era a segunda mulher, né? E aí depois vieram chegando outras mulheres. Então, assim, você era meio que vista com dúvida, nunca ninguém me faltou com respeito. E pasme você, as únicas pessoas que questionaram realmente, você é capaz, você vai dar conta, eram mulheres. Não acredita? Eram mulheres. As mulheres, elas se unem em busca de uma igualdade, mas assim, quando uma mulher se destaca e outra mulher vem verificar aquilo, constatar ou acompanhar, é difícil empoderar de imediato. Você tem que conquistar isso. Que loucura! Engraçado, né? A gente não vai imaginar dessa forma, né? Mas é, né? Cresce aqui, como fala, cresce o olho, né? Tem isso. E aí depois a senhora pegou essa experiência, né? A senhora viveu esse momento, a senhora ficou feliz, a senhora chorou, a senhora ficou nervosa. Viver esses momentos de ser pioneira nesses cargos, mexeu com o seu emocional? Ou a senhora ficou de boa? Eu era muito feliz com o que eu fazia, certo? Então, depois que eu entro em equilíbrio, aí vou trabalhar com conciliação, trabalhar com a justiça itinerante. Então, eu me encontrei, né, nesse judiciário da rua. Então, eu fazia a minha justiça já no meio da rua, nos bairros, no interior, enfim. Então, eu tinha uma vida, assim, no judiciário muito leve. Então, pode até dizer que é uma falsa humildade. Chegou a hora, certo? Eu tive adversários também, mas não era uma questão de vida ou de morte. Então, assim, o meu processo de acesso durou 1 ano e meio. E nem um dia eu me desesperei porque não chegou o dia, porque não chegou a hora. Então, eu senti muito quando eu tive que deixar o que eu fazia. E como mulher, mãe, como você vê o futuro da gestão social no nosso município, no estado mesmo, hoje? Olha, a mulher, ela tem uma representatividade muito grande, né? Mais ou menos aí 50% da população é feminina, né? E a gente tem muitos desafios. A mulher, ela trabalha fora de casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela desempenha vários papéis, como a gente falou aqui anteriormente. E a gente precisa ter, né, esse olhar de cuidado para a mulher e preparar o ambiente para que ela seja valorizada, para que a gente possa aí, evitar tantas mazelas sociais que existem contra a mulher simplesmente pelo fato dela serem mulher. Né? A gente tem a questão da violência doméstica, né? A gente trabalha muito com prevenção nos projetos sociais, mas a gente tem muitas mazelas ainda na sociedade que a gente precisa cada vez mais estar ampliando esse atendimento. Hoje a gente tem uma política pública muito importante também com relação às mulheres. A gente tem a Patrulha Maria da Penha, que atua na proteção à mulher, que faz o acompanhamento com relação à violência doméstica, de todas as medidas protetivas, atua com a prevenção também nas escolas, falando para as crianças desde cedo, né, para os meninos respeitarem as meninas, da importância de cada um ter o seu papel. Todo um trabalho feito nos CREAS também, com as mulheres, com grupos de proteção à mulher, o Família que Acolhe, trazendo essa família, trazendo a figura paterna como protagonista ali do cuidado com a criança, com a sua esposa e com a família de uma forma geral. Né? A mulher, ela é o esteio da casa, ela é o esteio da família. Então, se a mulher está bem, está equilibrada, está em condição, ela consegue equilibrar todo o seu ambiente familiar, né? O esposo, os filhos. Então, é extremamente importante, cada vez mais, uma atuação forte com relação às mulheres, né? E ter mulheres na gestão também é importante para que a gente possa trazer esse olhar. Assim como você falou, é importante você viver o lugar do outro para poder trabalhar agora. Com relação às mulheres também, a gente ter mulheres na gestão atuando e a prefeitura tem várias secretarias com mulheres ocupando a posição de gestão, inclusive secretarias que tradicionalmente são ocupadas por homens, né? A gente tem a Procuradoria-Geral do Município, é uma mulher que atua, e diversas outras pastas também. É
super importante para que a gente possa ter representatividade, ter essa valorização e ter cada vez mais políticas públicas voltadas para as mulheres. E nessa época, a senhora comentou que a senhora passou por essas duas reformas da Constituição até estruturar todo esse sistema que a gente conhece hoje. Como é que foi nesse começo para a senhora, mulher, o voto ainda não era nem obrigatório, ficava aquela situação meio assim? Teve algum desafio? Foi um período, como é que foi para a senhora? Foi um desafio muito grande, até porque as pessoas falavam assim, ai, mulher discriminada. Eu nunca fui discriminada. Eu sempre me posicionei, eu sempre tive, assim, a mulher não pode ter medo. Mesmo que ela esteja com medo, faça de conta que você é muito corajosa. Não demonstre o seu medo. Vai em frente, não desista. Anota, gente. Não pode não. Quando eu comecei a sentir aquela situação, não tinha estrutura, por exemplo, a Câmara Municipal não tinha nada. Ela tinha uma bancada que a gente não podia encostar assim, cair os bancos. Aí na mudança eu consegui o prédio que é hoje, veio um governador para cá nomeado, que era o Arídio. Aí eu consegui que aquele prédio que hoje é a Câmara, ele foi construído para a Secretaria de Administração do Estado. Mas... Aí, antes de terminar, acharam já que era pequeno. Aí eu fui lá com o governador, com os vereadores todos, que eu tive muita sorte. Eu tive companheiros vereadores que eram irmãos e irmãs. Todos eram muito parceiros comigo. Eu era mãe de todos, era mais velha. Aí, imagina, né, dona Lourdinha? Ô, amiga, tem como você me ajudar? É um negócio rapidinho. Claro, Lourdinha, claro que sim. A senhora tem a lábia, né? Aí nós fomos lá, ele nos doou aquele prédio para a Câmara. Não se constrói uma sociedade sem instrução, sem conhecimento. E claro que a gente reservou um tempo no nosso Papo M3 para falar de educação, para a gente entender um pouco de pesquisa, de marketing, né? Trazendo mais conhecimento para você aí do outro lado. A entrevista é aqui, a energia fica boa, mas o negócio mesmo é o que você faz com o que você está assistindo aí do outro lado. E essas conversas que tivemos, como por exemplo, o Vladimir Souza, o Peterson Silva, trouxeram muito conhecimento em áreas que a gente às vezes achava que conhecia e não conhecia. E é aqui no Papo M3 Realidades que você se aprofunda disso também. Confere aí. Tem gente que não entende essa questão de concursos intermediários, como você falou. Tem esses níveis de concurso mesmo? Tem sim. Como é que é dividido? Porque assim, o concurso, ele é dividido em grandes áreas, em grandes carreiras, né? Então, por exemplo, eu tenho a carreira do magistério superior. Então, para fazer concurso para o magistério superior, você tem toda uma caminhada, você faz a graduação, você tem que fazer o mestrado, tem que fazer o doutorado. Sobre isso. E aí você vai estar preparado para aqueles concursos. Você tem os concursos da carreira policial, por exemplo. Então, é um concurso que, dependendo da polícia, você precisa ter uma graduação. As polícias civis, polícia federal, você tem que ter uma graduação, não importa qual, né? Então, assim, as matérias que são exigidas lá são bem específicas. Você tem a carreira do judiciário, então é bem nichado esses concursos públicos. E todos eles têm seus níveis, intermediários, todos médios. Vão ter níveis, né? Tipo o técnico, né? Que geralmente pede só o ensino médio. Então você vai ter as carreiras mais específicas. Até essa linguagem, para quem não é de concurso e quer começar agora, tem que começar a se ligar disso, né? Tem que ser concurseiro mesmo, raiz. Começar a investigar, começar a ter interesse. Eu acho que esse é o primeiro passo. Quando você começa a se interessar, hoje na internet a gente tem muito conteúdo. Tem muita gente muito legal, né, explicando como funciona, explicando o caminho, né? Tem muita gente boa, tem muita gente ruim também, né? Sempre, tem que saber balancear. Eu sempre digo, tome cuidado. Qualquer um que estiver te vendendo uma fórmula pronta, resolvendo seu problema em 2 passos, você já olha com desconfiança, né? Tem nada que seja muito fácil. E juro que não estou sendo pessimista, mas não tem nada que seja muito fácil nesse momento. Poxa, você então, por exemplo, no teu olhar de pesquisador, isso te intriga ou fascina? Saber que nós estamos num território, vamos dizer assim, poderoso. Eu vou te falar uma frase que me disseram, não foi aqui, lá na Petrobras, quando eu estava lá
num encontro lá na Petrobras, eu falando com um geólogo de lá, né, que é um outro projeto que a gente está levando adiante. Aí ele chegou e disse assim: professor, vocês estão em cima de trilhões de dólares e tomando e chupando cana. Pode ser um corte isso aqui? Porque, caramba... Vocês estão em cima de reservas de trilhões de dólares e chupando cana. Pobres. Porque vocês estão em cima de uma riqueza. Isso a gente não tinha nem começado a trabalhar com as terras raras, viu? Ainda, nossa. Não, nós estávamos com a questão do petróleo e gás, e lá na Petrobras nós estávamos com a questão do hidrogênio natural. Que é outra pesquisa que a gente que é outra pesquisa que está caminhando, estamos só na discussão do orçamento. Então a geologia também pega essa área dos gases também. De energia, sim. De gás de energia. Por tudo que vem do subsolo a gente trabalha. Então, petróleo e gás, que é o Petrogás do petróleo, e agora a nova vedete também a nível mundial é o hidrogênio. São os hidrogênios, né? Só que aqui é um tipo de hidrogênio, não é o que tem lá no Ceará e outros lugares, hidrogênio verde. O pessoal confunde. Cada um de um jeito. São 11 tipos e nós estamos no hidrogênio branco, que é o hidrogênio geológico, que é o formado a 10, 15 mil metros de profundidade, lá da reação das rochas, e que o gás dessas reações forma hidrogênio e outros gases também caros, como o gás hélio. E vem tudo para superfície. Quando chega na superfície, dependendo da estrutura da superfície, por exemplo, a nossa superfície aqui no Lavrado ela é muito arenosa. Sim. E esse gás ele vem e molda, né, essa areia e forma o quê? As milhares de lagoas que a gente tem. Nossa, esse garapézinho gostoso. E aí essas estruturas que a gente nunca entendia. Por que tem tanta lagoa, tudo lagoa redondinha no meio? Do meio do nada você vê uma lagoa redondinha, não é verdade? É verdade. Né? Quem é que foi mostrar aquela lagoa? Quem foi? Aí daqui a pouco tem outra do lado e tem outra aqui, ela interliga, quando chove fica tudo interligado. São chamados círculos de fadas. Nossa, que lindo! Na literatura internacional que trabalha com hidrogênio natural, eles são chamados de círculos de fadas, circle fires, né? Círculos de fada, eles são a primeira coisa que o geólogo que trabalha com isso no satélite, olha lá, cheio de círculo de fada, lá tem hidrogênio natural. Que lindo, gente, que bacana! Foi aí que a gente foi procurado pela Petrobras no ano passado, dezembro do ano passado, nos convidando a fazer um projeto de hidrogênio natural com eles. Olha, já é mais um outro nicho, né, da área. Já, e esse projeto é o que está mais adiantado hoje com a Petrobras, já está lá, já está aprovado, né? E o que acontece? Se o projeto está aprovado, mas a gente não tem, o FRR não tem infraestrutura de laboratório para trabalhar. E eles vão dar infraestrutura. Então são dois projetos, um de P&D, que eles chamam, que é o hidrogênio natural, que é tudo inovador, e um projeto de infraestrutura que a gente vai ganhar 5 laboratórios. E essas pesquisas que a Embrapa faz, às vezes a gente fica até um pouco assim, sem saber, né? Mas vocês trabalham bastante também em estar orientando as pessoas, né? Então, que tem isso, que chega lá, eu quero plantar milho. Tem essa... Isso, exatamente. A Embrapa, ela é uma empresa de pesquisa agropecuária. Então, muitos produtores, eles acabam confundindo, achando que a gente é uma empresa de assistência técnica, né? Então, muitos chegam lá pedindo ajuda. A gente sabe da dificuldade do Estado, nós temos, sim, o IATE, nós temos as secretarias municipais, só que o Estado, ele é grande em termos de número de produtores, de pequenos produtores, né? A demanda é muito maior do que a quantidade de técnicos disponíveis para atender essa demanda. Então, assim, não tem como a gente não negar também, né, um apoio, né, aos produtores que chegam na Embrapa pedindo auxílio. Então, constantemente a gente recebe, sim, produtores, a gente conta muito com a parceria da assistência técnica desde do Estado, da Municipal, então a gente tenta fazer esse trabalho em parceria. Então,
Qual é o papel da Embrapa? É pesquisar problemas que os produtores estão tendo, a gente precisa encontrar soluções e dali desenvolver soluções tecnológicas para levar para o campo. Nesse momento, que é o resultado da pesquisa, a gente capacita os agentes multiplicadores, que são o quê? Os técnicos, os produtores líderes, líderes de comunidades indígenas. Então a gente capacita sim, a gente capacita através de eventos que a gente chama dia de campo. Entendo. Então a gente faz um dia de campo, a gente implanta a cultura, seja numa comunidade indígena, numa área de produtor. E é um evento comum, né? O dia de campo. É um dia de campo. Ou num campo experimental da Embrapa. Então a gente monta uma estrutura de palco, uma estrutura de campo. É um show, né? É o momento de show da Embrapa. Então existe do pequeno ao grande dia de campo. Então nesse momento a gente capacita, a gente passa em conhecimento, a gente traz os pesquisadores, analistas que tem essa expertise daquele determinado conhecimento e dali a gente começa a nivelar o conhecimento junto com os técnicos e com produtores líderes, seja de associação ou de cooperativa. Então aí é o momento que a Embrapa faz a difusão de tecnologia, seja implantando na área dos produtores ou seja realizando esses eventos de capacitação. Tanto que hoje, você que foi vereador, você considera que algum projeto que você fez ainda deixa um legado legal? Que você, tipo assim, cara, eu fiquei 4 anos ali, mas eu pude fazer algo. Você considera algo que você fez que foi uma contribuição boa? Eu tenho um orgulho danado de uma coisa que eu tenho certeza que está acontecendo agora. Se tiver alguém assistindo junto com a gente, enquanto você fazia a fala da pergunta, já tenho pensou? certeza que alguém que está assistindo sabe a resposta. Vamos lá, eu não sei, diga aí pra mim. Se qualquer pessoa caminhar no centro da cidade de Boa Vista hoje e olhar para cima da cabeça, ver umas placas de estacionamento pago que teria no centro da cidade que a gente chamava de Zona Azul. Eu sou o vereador que parou a Zona Azul porque ela era completamente ilegal na cidade de Boa Vista. Uau! Então, e olha, eu sempre digo isso para as pessoas. Não é porque eu sou contra estacionamentos pagos em espaços urbanos, porque isso existe em qualquer lugar do mundo. O que eu sou contra é coisa feita de jeito irregular. Você não vota no vereador que faz leis para que ele vá ser a favor de coisa que está contra a lei. Então eu fui o vereador que descobriu que existiam problemas legais naquele tipo de solução urbana e impedir que o pagamento acontecesse. E isso eu já não sou vereador há alguns anos e até hoje não tem isso funcionando, porque para funcionar você tem que mudar a legislação, você tem que mudar o plano diretor da cidade, você tem que fazer um novo estudo de impacto de vizinhança. Quem estava no centro, imagina a Evelyn, que trabalha numa loja do centro, chega com a sua moto 8 da manhã e sai 6 da tarde. Para poder trabalhar, ela teria que pagar a vaga de moto R$1 por hora. Um professor que trabalha numa escola, ele poderia parar o carro, vai dar aula, mas a vaga R$2 por hora para poder dar aula e não tinham exceções. Tudo bem. Mas se a Evelyn tiver uma casa no centro e essa casa não tem garagem interna e ela tinha uma vaga na frente da casa dela a vida inteira, ela, a mãe dela, a avó dela pararam na frente de casa. A lei que instituiu a Zona Azul disse que aquela vaga tinha que ser paga todo dia por hora. Jesus! Para as pessoas. Então, o fato de você escolher assim, eu era um vereador, porque as pessoas diziam que eu era atuante por uma questão de legalidade. Eu gostava de fiscalizar contrato público, eu gostava de ler o Diário Oficial e ver coisas que estavam publicadas e verificar se aquilo realmente condizia com o projeto base daquela compra. Não é ser contra, porque eu tenho certeza que algumas pessoas vão dizer, mas ele era contra a prefeita. Peraí, calma. O que eu era o melhor papel de vereador que eu pudesse fazer para a cidade de Boa Vista. Se aquilo ia contra o desejo do gestor municipal, é porque a gente entendia diferente, mas em nenhum momento eu e Tereza a gente deixou de conversar. Qual mensagem que você pode dar para os nossos podcasters hoje? Eu penso que mais nada acredite em você mesmo. Não depende de outras pessoas para mudar a sua realidade.
E hoje nós vivemos num cenário que, eu estou desmotivado, eu preciso que tenha... Não precisa de você mesmo. Então, esteja sempre pronto. Não ande pelo caminho traçado pela humanidade, vão te levar até onde outros já foram. Então, faça o diferencial, se capacite, as oportunidades vão aparecer. E talvez uma habilidade que eu adquiri durante todo esse trajeto é acreditar em pessoas, confiar em pessoas e acreditar em mim mesmo. Então estude, essa é uma ferramenta muito importante para mudar as pessoas e saibam dialogar, saibam conversar, seja honesto, acredite no seu potencial que a gente transforma as pessoas. E é legal isso. Eu até agradeço você por estar aqui hoje com a gente, porque aquilo que te transformou é o que está fazendo você transformar a vida de muitas pessoas, pelo que eu percebi hoje. Não, sem muito dúvida. Modestamente falando, porque a gente trabalha isso também no tarô. Então, às vezes tem que meter o louco para fazer as coisas, às vezes tem que realmente sentar e organizar tudo mesmo, porque se a gente não botar a mão na massa, não dá um pouquinho do nosso suor. Eu lembro do meu falecido irmão, quando eu estava desempregado, e já com uma menininha nova, minha esposa me sustentando, eu estudava porque eu tinha aparecido uma oportunidade. Tem que ter muita humildade para falar um negócio desse, ó. Falou assim, cara, por que você estuda tanto? Eu falei, porque é a única forma de mudar a minha vida. Porque nesse cenário que eu estou, eu não consigo. Então, que eu sabia que ia me apresentar uma oportunidade, eu falava para ele. E eu tenho que estar preparado. Esses próximos anos aí, passando esse vestibular, quais são os planos para a UERJ? Bom, nós temos, me coube, né, essa questão dos procedimentos internos, que a gente vai conduzir os pares lá e vamos fazer auditar o que tem que auditar e tal, que é A universidade, nós conseguimos também um orçamento digno agora, um orçamento onde nós não vamos precisar mais de suplementação do executivo. Então, porque a universidade era muito dependente do executivo, de suplementação, faltava dinheiro para pagar pessoal e tal. Hoje não. Foi aprovado um orçamento onde toda folha de pessoal, custeio da universidade, nós temos o do ABES, não precisamos de nada, de favor de ninguém. O que nós precisamos e estamos fazendo é atrás de fomento, ou seja, de investimento, principalmente pesquisa. E agora, foi criado dentro da universidade, já no ano passado, alguns programas de pesquisa. Pesquisa mesmo, né, onde a gente vai pagar bolsa para aluno, bolsa para professor e tal, e a universidade sair a campo. Está vindo agora um grande projeto nosso ligado à área de saúde, os cursos de medicina, enfermagem, educação física e serviço social, que legal. de uma saúde coletiva, com uma carreta, lá dentro com exames de mamografia, raio-x, exames laboratoriais e tal, a gente vai para a periferia. Gostei. Então, os alunos de medicina, enfermagem vão chegar nos lugares, no interior, chamar as pessoas para fazer, porque muitas vezes tem no interior, no meio rural, tem pessoa que nunca fez um exame de sangue, nunca fez o exame da próstata, de ginecologia, né? É um campo de estágio diferente também. Diferente, e esse projeto é muito interessante, porque os alunos contam como hora estágio para os alunos de medicina, enfermagem e tal, e também vai atender a população, vai trazer para o SUS, é importante, e nós teremos, e aí vamos criar dados, né, primários e tal, levantamentos de diagnósticos de doenças, né? Poxa, bacana. Então é um projeto muito legal que a gente vai implementar ainda a partir do segundo semestre. Temos um projeto, já há algum tempo funciona, mas agora atendendo a população, a melhor idade, os velhinhos, né, que é o MAIA, que é o nosso núcleo de atendimento lá, especial, atendendo a população da maior idade, né? Os idosos. Podemos falar assim? Exato. Que é um projeto muito lindo, né? Hoje nós temos uma turma, agora, uma turma de 30 e pouco, agora vai aumentar essa turma, provavelmente nós teremos 2 turmas de idosos, dentro da universidade, projeto de pesquisa na área de recuperação, por exemplo, da mandiva, de uma mandioca nativa, junto com os indígenas. Ou seja, tem um monte de projetos aí. Isso aí dá a esperança que a gente estava falando. Demais! Dá esperança, tá. Então, a universidade está se abrindo para esses projetos de pesquisa, né? A gente quer investir nisso.
Agora, pra gente finalizar, agradecendo já a sua companhia, eu quero que você deixe uma mensagem para quem acredita no poder transformador da educação, ou quem não acredita, nessa câmera que faz o povo acreditar. O ensino e os estudos são uma das poucas maneiras para você ter mobilidade se você não nasceu milionário ou se não ganhou na loteria. Então, e mesmo que você não pense na questão apenas socioeconômica, ninguém sai pior do que entrou num curso, numa universidade. Então, o estudo não tem prejuízo para nada e para ninguém, independentemente da situação econômica, né? Nós temos muita gente milionária, mas completamente ignorante, né? E isso dificulta muito, porque a ignorância junto da arrogância que às vezes o dinheiro proporciona, ela prejudica muito as pessoas, né? E o contrário não. E não necessariamente o estudo traz sabedoria, porque sabedoria não depende de erudição, mas uma pessoa sábia e erudita tem muitíssimo mais condições de ter opções na vida, inclusive de as financeiras, né, que são sempre as principais, assim, quando a gente pergunta algo para alguém, mas o estudo, nesse sentido que a gente está falando, ele abre realmente a mente das pessoas, e isso sempre é positivo, né, contrário do fechamento que às vezes a ignorância dá, lembrando que ignorância não significa não se dar bem na vida na questão financeira, né? Você está cansado de ver exemplos aí de ignorantes que mandam na vida das pessoas, né? Por meio de cargos políticos, né? E isso é uma dificuldade que o desenvolvimento causa, né? Então, um ignorante no poder, ele atrasa o desenvolvimento nesse sentido que eu estou dando, né? E a sabedoria não. Então, você ter uma pessoa sábia e erudita sempre vai ser melhor do que você não estudar. Então, e a universidade pública, como a Universidade Roraimeira, dá essa condição. Você vai estudar gratuitamente, em bons cursos, são mais de 25 opções, dificilmente você não vai achar algo que queira fazer. Claro que existe a concorrência, né? Alguns cursos como medicina chega a ter 80 candidatos por vaga, mas esse objetivo de cursar uma universidade pública, gratuita e de qualidade, o roraimense tem hoje por meio da Universidade Estadual, que é, de fato, a Universidade Roraimeira. E assim a gente encerra o nosso especial de final de ano, esse compilado maravilhoso, mas calma aí, que é só a parte 1, tá bom? Esse especial é um episódio construído com todas essas vozes que passaram aqui e trouxeram, acho que até, vamos dizer assim, até agora, muitas mensagens e conhecimentos bacanas pra gente, né? Ainda mais pra você que tá aí do outro lado. Por isso, toda a nossa equipe, convidados, os ouvintes, nossos parceiros, muito obrigada, assim, por fazer parte desse ano com a gente, de entrar nesse projeto do Papo M3 Realidades com a gente e compartilhar sua realidade conosco. Ano que vem eu acredito que teremos muitas realidades bem legais pra gente conhecer também e por isso não tem como deixar você, né, de fora das nossas redes sociais para você acompanhar as novidades. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @Papo M3 Realidades, e de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar os próximos episódios, viu? Te espero no próximo ano, viu? Tchau, tchau!